Boa tarde, meus irmãos e amigos. É com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui, né? E gostaria de pedir a vocês que, graças a Deus, muitas pessoas estão gostando do meu trabalho. Pedir a vocês que dêem um like e que vocês, que ainda não se inscreveu, se inscreva. Peço aos amigos de vocês para se inscrever no meu canal também. Que, olha, eu preciso de completar 1000 inscritos, né? Não falta muito não, mas com a ajuda de vocês eu vou completar logo logo, tá? Então, por favor, peça para os amigos de vocês, para os parentes, para se inscrever no meu canal, para me ajudar, tá? Eu fico muito feliz. E vai um abração para todos os amigos e irmãos nesse Brasil, ou talvez também até alguns em outros países. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. O corpo governante das Testemunhas de Jeová proíbe as Testemunhas de Jeová de ler e ouvir qualquer informação que não seja da fonte deles. Bom, mas eles dizem que são a verdade, né? A organização deles é chamada de verdade. Mas que verdade é essa? Que verdade é essa que não pode ser confrontada? Veja que Jesus é a verdade. Jesus, nós podemos dizer que Jesus é a verdade. E Jesus nunca fugiu de confronto, não, né? Jesus encarava os fariseus ali de frente, apontava os erros deles, então Jesus não tinha medo. Então por que é? Por que esse medo das testemunhas de Jeová, aliás, do corpo governante, de que as testemunhas de Jeová lê e ouve informações de outras fontes, né? Agora, ao contrário, né? Ao contrário ao contrário do corpo governante, Jesus ele não fugia dos confrontos porque Jesus não tinha nada para esconder. E o corpo governante tem. O corpo governante nunca foi a verdade. O corpo governante ele tem muita coisa debaixo do pano. E eles sabem, né? E eles não são bobos nada, né? Eles sabem que na era da informação nada fica escondido. Então, eles temem que as pessoas descobrem aquilo que ficou escondido vários anos. Por isso eles praticam essa ditadura. A doutrina do corpo governante não se sustenta. Por exemplo, sobre a ressurreição dos mortos, eles dizem uma mentira monstruosa. E eu vou mostrar para vocês que eles dizem uma mentira monstruosa. Para isso, para ajudar a entender melhor, nós vamos ler os versículos do Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, para nós entendermos aqui esse assunto. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, diz assim. Jesus diz assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Olha aqui, olha o ponto muito interessante. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição de vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição de juízo. Então veja que, se vocês forem analisar, aqui fala de duas classes de ressuscitados. Aqui fala de uma classe que será ressuscitada para a vida e outra classe que será ressuscitada para o julgamento. Os que fizeram o bem, que serão ressuscitados para a vida, são os servos de Deus, que dedicaram a sua vida para fazer a vontade de Deus. E os que serão ressuscitados para julgamento são os que praticaram o mal, ou seja, são aquelas pessoas que, indiferente à vontade de Deus, são aquelas pessoas que não se interessaram por fazer a vontade de Deus. Então esses são aquelas pessoas que serão ressuscitadas para o julgamento. Aquelas pessoas que não se interessaram pelas coisas espirituais. Então, essa primeira classe que ressuscitarão para a vida. E a segunda classe para o julgamento. Mas aqui entra agora entra aqui a heresia do corpo governante. Eles dizem que a pregação que eles fazem de casa em casa
é uma pregação de julgamento. Eles dizem que a pregação deles é um julgamento. Então, eles chegam ao cúmulo de dizer que as pessoas que ouvir a sua pregação e não converter, já estão julgadas. Essa pessoa que ouviu a sua pregação e não converteu, não será ressuscitada. Ela, por si só, ela se julgou. Ela foi julgada pela a pregação deles. E diz também que os ressuscitados serão os que morrem sem ouvir a pregação deles. Dizendo que as pessoas que vão ser ressuscitadas são as pessoas que morreram sem ouvir a pregação deles. Bom, eu desafio ao corpo governante, e a qualquer testemunha de Jeová a me mostrar onde na Bíblia está escrito isso. Que a pregação deles é uma pregação de julgamento. Que a pessoa será ressuscitada ou não, dependendo do julgamento, dependendo da pregação deles. Eu desafio qualquer um que quiser mandar aqui um comentário me explicando o texto onde está escrito isso. Agora, outra coisa que eles dizem. Eles dizem também que os que serão ressuscitados ressuscitarão durante o milênio. Né? Eles dizem que ressuscitarão durante o milênio. Então, eu vou provar que não é verdade. Os mortos ressuscitarão após o milênio, e não depois, e não durante o milênio. Quer ver? Vamos observar Apocalipse, no capítulo 20, versículo 5. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Aqui, no versículo 4, fala dos que ressuscitarão, dos primeiros ressuscitados, né? Ou seja, aquelas pessoas que ressuscitarão antes do milênio. As pessoas que ressuscitarão antes do milênio. Que fala no versículo 4. E no versículo 5 vai falar dos que ressuscitarão depois do milênio. Aqui diz assim, ó: o restante dos mortos não viverão até que se complete os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. O restante dos mortos não viverão até que se completasse os 1000 anos. Então veja que nós notamos aqui mais uma heresia do corpo governante, né? Então veja aqui, o versículo 5 fala abertamente que os ressuscitados ressuscitarão após os 1000 anos. Então veja que as testemunhas de Jeová, elas falam que essas pessoas vão ressuscitar durante os 1000 anos, e eles, as testemunhas de Jeová, vão pregar para eles. Eles dizem que vão pregar para Abraão, pregar para Isaac, pregar para Jacó. Eles vão pregar para eles. Já pensou que tamanho de heresia? Sendo que a Bíblia diz que os ressuscitados, certamente Abraão, Isaac e Jacó são pessoas que fizeram a vontade de Deus, serão ressuscitados antes do milênio. Agora, os demais que não fizeram a vontade de Deus serão ressuscitados depois do milênio. Então, as testemunhas de Jeová, se caso eles passarem para o milênio, conforme eles dizem, eles não terão para quem pregar no milênio, conforme eles estão dizendo. Agora, eles dizem que aqueles que ressuscitarão para a vida, ou seja, aqueles que ressuscitarão primeiro, os que ressuscitarão antes do milênio, são apenas os seus dirigentes, os dirigentes das testemunhas de Jeová, chamados de ungidos. Eles dizem que são um seleto grupinho de 144 mil, que, segundo eles, começaram a ser ressuscitados a partir do ano de 1919. É outra coisa que eu gostaria também que alguém, testemunha de Jeová, colocasse nos comentários e me dissesse aí onde na Bíblia que diz que esse grupo começaram a ressuscitar a partir de 1919. Você veja que isso é uma coisa que eu duvido que isso tenha apoio bíblico, porque eu não vi. Mas agora, eu vou analisar esse grupo
esse grupo, essas pessoas que ressuscitarão antes do milênio, para ver se enquadra, né, nesses supostos ungidos, como se diz eles, né, nesses que eles dizem que são os 144 mil, que são a direção das testemunhas de Jeová. Vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, para ver se encaixa aqui, ver se dá certo. Vamos aqui, ó, aqui diz assim, ó, Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim: vi também trono, e nestes sentaram aqueles aos quais foram dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados pelo testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então, esses que ressuscitarão antes do milênio, aqui está dizendo que são pessoas que morreram, que foram decapitados por causa do nome de Jesus e por causa da palavra de Deus. Agora, eu quero fazer uma pergunta para as TJs. Me permita eu fazer uma perguntinha para vocês. Os seus dirigentes, os seus ungidos, seus 144 mil, foram mortos pela palavra de Deus? Foram. Se foram, me falem que data que foi, porque eu estudei a história da religião, e não conheço. Não sei de nenhum deles que foi morto pela palavra de Deus. Como? Se eles morreram pelo testemunho de Jesus, será que esses ungidos, esses supostos ungidos, morreram pelo testemunho de Jesus? Então, irmão, se não, que não foi mesmo, eles não fazem parte desse grupo da primeira ressurreição, ou seja, da ressurreição que será antes do milênio. Até porque esses que serão ressuscitados antes do milênio são pessoas que dão a sua vida para servir a Jesus. E esses supostos ungidos não servem a Jesus, né? Esses supostos ungidos, eles dão testemunhos deles mesmos. Eles não dão testemunho de Jesus. Ao contrário, em vez de dar testemunho de Jesus, eles querem ocupar o lugar de Jesus. Agora veja, esse texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, aplica aos primitivos cristãos, aqueles que morreram, aqueles que foram martirizados, os primitivos cristãos ali, que foram martirizados pelo nome de Jesus e pela palavra de Deus. Esses sim, esses ressuscitarão na primeira ressurreição, ou seja, não serão necessário esperar os 1000 anos. Então, meus irmãos, esse corpo governante de vocês não é corpo governante, não. É corpo de mentira, corpo de esperteza e corpo de trapaça. Então, por isso que eu gostaria de dizer a vocês, esse corpo de governante de vocês é muito mentiroso e vocês estão seguindo eles, vocês também estão incorrendo na mesma mentira. Vocês, testemunha de Jeová, abra o olho a tempo, porque ainda há tempo de sair fora.